Oi, alunos! Estamos aqui para mais uma nova aula sobre solubilidade, que é o tema central do nosso projeto. E hoje vamos abordar alguns conceitos relacionados a esse tema, vamos verificar de que maneira que esse assunto está inserido no nosso dia a dia. Será que é ao nosso redor, quando a gente vai no supermercado, os produtos que estão ali? Será que esse assunto de solubilidade tem a ver com todo esse cenário aí? Aquilo que a gente usa em casa, o shampoo, condicionador, detergente, perfumes, né? Os remédios que nós temos, utilizamos. Enfim, os refrigerantes, sucos. A gente vai perceber que esse assunto tem tudo a ver com todos esses produtos que eu falei para vocês. Mas a gente vai ver durante o projeto isso em detalhes, né? Vamos para o laboratório, fazer algumas experiências por lá e vamos utilizar nossa ferramenta também no WhatsApp para estar discutindo a respeito de vídeos. Vocês vão estar discutindo os vídeos que eu vou enviar. Enfim, temos muitas atividades até o final do ano. Mas hoje vamos aqui ao que interessa, que é os conceitos teóricos de solubilidade. Então, pessoal, quando a gente fala de solubilidade, a gente tem que lembrar o seguinte: isso tem a ver com misturas. Então, solubilidade tem a ver com misturas. Porque todos esses exemplos de produtos que eu dei são exemplos de misturas de substâncias. Substâncias que se misturam com outras sem que haja reações químicas. Ou seja, misturas que não reagem. Então, sendo assim, nós temos o que nós chamamos de dispersões, que nada mais é do que uma classificação dessas misturas, ok? De acordo com o tamanho médio das partículas que fazem parte dessa mistura. Então, nós já aprendemos no primeiro ano, né, que temos dois tipos de misturas, tanto as homogêneas e as heterogêneas. As misturas homogêneas, quando os componentes se dissolvem um no outro, e as heterogêneas, quando os componentes não se dissolvem um no outro, formando fases. Lembrando que na mistura homogênea, forma-se uma única fase independente do número de substâncias que estão dissolvidas. Já na mistura heterogênea, temos dois ou mais componentes que não se misturam, mas que estão presentes na mistura, e eu consigo visualizar esses componentes, como por exemplo água e óleo e areia, um exemplo, né? Como a gente está vendo aí na imagem, ok, pessoal? Então, como eu falei, tudo depende do tamanho médio das partículas. Aí eu vou ter três tipos de classificação. Eu vou ter a minha solução verdadeira, minha solução coloidal, chamado também de coloides, como por exemplo gelatina, maionese, e as minhas suspensões, ok? Vocês percebem que a maionese, por exemplo, você pega ela assim, se você conseguir pegar um pouquinho dela e passar assim na mão, você vai sentir que realmente existe uma consistência. Por exemplo, a gelatina. Então a gente percebe, até mesmo visualmente, que as partículas elas são maiores, né? Nós temos essa sensação. E de fato isso ocorre. Se a gente puder verificar, né, esses sistemas em ultramicroscópios, microscópios potentes, a gente vai verificar realmente que são partículas maiores. Então, pessoal, como a gente está vendo aqui na imagem, existe uma medida, a gente chama de nanômetro. O que é um nanômetro? É 10 elevado a menos 9 metros. Vocês têm ideia do que é 10 a menos 9? 10 a menos 9 é isso aqui, ó, 0, aí a gente vem aqui com 8 zeros, tá? E aí um 9 lá no final. Ou seja, essa quantidade de 1 metro. Ou seja, um número extremamente pequeno. Isso é o tamanho de uma partícula
que contém esse tamanho de 1 nanômetro. Ok, pessoal? Bom, então, as minhas soluções, vamos lá. O que é uma solução na química? Solução são misturas homogêneas, ok? Então, veja bem. São misturas homogêneas, ou seja, aquelas que têm apenas uma fase, em que o tamanho médio das partículas gira em torno de 0 e 1 nanômetro. Então, são partículas extremamente pequenas, microscópicas. Aliás, nem no microscópio dá para se visualizar esse tipo de partícula. Tá? Então, nós chamamos esse tipo de dispersão de solução. Ok? Exemplos. A maioria das misturas homogêneas que nós vemos no supermercado são soluções, em que o tamanho médio das partículas gira em torno de 0 e 1 nanômetro. Não são todos os produtos. Por exemplo, o shampoo já não é uma solução verdadeira, né? Aqui, ó, já não está nesse grupo aqui. Então, quando que eu vou ter uma solução coloidal? Quando o tamanho médio das partículas for entre 1 e 1000 nanômetros. E suspensões acima de 1000 nanômetros, ok? Então, aqui um esquema bem fácil de visualizar. Então, veja que a minha esfera vai aumentando, representando aqui as partículas. Então, soluções, partículas muito pequenas, aí vai aumentando gradativamente, passando pelas soluções coloidais de 1 nanômetro a 1000 e acima de 1000 as minhas suspensões. Então, nós temos vários exemplos desses tipos de dispersões, né, que são misturas de acordo com o tamanho médio das partículas. Ó, por exemplo, a fumaça que sai do escapamento de um caminhão, a neblina, o ar atmosférico, né? Ok? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, nós não vamos citar todos. Então, vamos se concentrar nesse primeiro momento no estudo das soluções. Ok? Então, vamos supor, como está na imagem aqui, vamos supor que eu tenho aqui 1 litro de água e uma colher de açúcar. Eu consigo dissolver essa colherzinha de açúcar em 1 litro de água. Então, a água, que é a minha substância em que eu estou dissolvendo, né, o açúcar, nós vamos chamar a água de solvente. E o açúcar que está em menor quantidade, nós vamos chamar de soluto. Então, a gente sempre dissolve o soluto no solvente. No caso, a água. Claro, pode ser outra substância, mas a água está presente em praticamente todas as soluções, na maioria delas. Ok? Bom, pessoal, nós temos também soluções sólidas, que são metais que se dissolvem um no outro, por exemplo, são as ligas metálicas. Um exemplo é o ouro, que é uma liga de ouro e cobre, na verdade não é ouro puro. Nós temos as soluções líquidas, que é a que a gente vai falar mais nas nossas próximas aulas. Por exemplo, o vinagre é uma solução de ácido acético e água. E os gases, soluções gasosas, que são muito comuns. O ar atmosférico é uma solução gasosa. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula nós vamos dar prosseguimento e vamos entrar mais a fundo nessa questão aí das soluções, né? Vamos falar um pouquinho sobre a concentração das soluções, tá, pessoal? Lembrando que todos os rótulos de produtos contêm muitas dessas informações, né? E o nosso projeto vai pesquisar tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó, são rótulos de alimentos, né, que contém aí as informações de grupos de substâncias e para que servem essas substâncias. Então, fica aí um gostinho para a próxima aula. Um abraço a todos, até mais.